Sejam todos bem-vindos. Ontem eu falei um pouco sobre a graça de Deus, né? E eu senti hoje de continuar falando um pouco mais sobre a graça de Deus. Que quando a gente vai falar sobre graça, se você for ver a raiz da palavra, é favor imerecido. É um favor que eu não mereço. Mas a graça, ela também, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus que Deus nos dá, que Deus derrama na nossa vida. E a época onde a graça de Deus ela é mais derramada na nossa vida é quando nós nos sentimos mais fragilizados e mais vulneráveis. É quando a gente não consegue, pela nossa própria força, ter a solução das nossas dificuldades. Então é a hora que Deus vem com o dom da graça e se manifesta e se revela para nós. Tem um versículo lá em Filipenses 1:3, Paulo está falando assim: eu dou graças ao meu Deus, eu agradeço a Deus todas as vezes que me recordo de vós. Se você for ver, você fala assim, tem muita coisa que quando eu lembro eu agradeço a Deus, mas eu agradeço tanto a Deus. Às vezes eu lembro daquela pessoa, agradeço tanto a Deus de ter conhecido aquela pessoa. Eu agradeço tanto a Deus por ter vivido isso na minha infância. Eu agradeço tanto a Deus por ter tido os pais que eu tive. Ou agradeço tanto a Deus pelos meus irmãos. Eu agradeço tanto a Deus quando eu trago à memória essas coisas, me traz uma alegria, me traz uma paz. Essa carta foi escrita por Paulo na prisão para a igreja de Filipos. Se você for ver o que Paulo passou em Filipos, você fala, mas por que é que ele está agradecendo pela vida da igreja de Filipos? Ele sofreu tanto naquele lugar. Em Atos 16, mostra quais foram as dificuldades que Paulo teve naquele lugar. Em Atos 16, fala sobre a Macedônia, a ida dele para a Macedônia. E Filipos é uma importante cidade da Macedônia. E foi lá que ele pregou pela primeira vez ali para as mulheres da cidade na beira do rio. E a primeira convertida desse evangelismo de Paulo em Filipos foi Lídia. Ela era vendedora de púrpura e a igreja começou com ela. Foi ela que fundou a igreja de Filipos, lá na Macedônia. Só que Paulo teve algo terrível que aconteceu com ele. Porque quando ele liberta em Atos 16, o versículo 16 a 18, quando ele liberta uma jovem possessa com espírito de adivinhação, ele é exposto, ele e os companheiros apanham, é exposto, a roupa deles é rasgada em público, humilhados, porque os donos, os homens que lucravam com a adivinhação daquela jovem, perdeu a fonte de lucro deles. E eles ficaram muito bravos e bateram em Paulo e levaram para o tribunal e colocaram ele na prisão. Jogou ele na prisão, Paulo e Silas na prisão. Porque a fonte de lucro deles secaram. Então, se você for ver, por que Paulo falava assim, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós? Será que ele não lembrava que ele apanhou, que ele foi humilhado, que ele foi preso? Por causa das coisas que aconteceram em Filipos? Por que quando ele lembrava daquela igreja de Filipos, ele não lembrava das coisas ruins? Ele não lembrava porque Paulo se dispôs a viver uma vida de graça. Porque ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Ele descobriu que o poder de Deus ele era revelado e manifestado na fraqueza. Quanto mais ele estava vulnerável, quanto mais ele estava exposto, mais ele conseguia ver o agir do poder de Deus na vida dele. Tudo teve um propósito, tudo teve um significado. Então Paulo trazia à memória apenas as coisas que davam esperança e que o alimentava por dentro. Por que muitas vezes a sua vida está parada? Porque você não é grato pelas coisas que te aconteceram, pelas coisas que você viveu.
Você não consegue ter pensamentos bons a respeito do que você passou. Você traz apenas as dores, você não lembra dos ensinamentos, você não traz ali à memória os bons pensamentos. É muito bonito quando a gente olha aquele texto de Jeremias 29:11, dá até um quentinho na alma, a gente se sente abraçados na alma. Mas esse texto de Jeremias 29:11 nos traz uma responsabilidade também. Eu vou dizer qual. Jeremias 29:11 fala: Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, não tenho pensamentos de mal, tenho pensamentos de paz, para dar para você o fim que você espera. Esse versículo não é só para você, não é só para mim. É para todas as pessoas, porque Jesus não veio morrer na cruz do Calvário para um grupo específico. Veio para o mundo todo morrer, sofrer na cruz do Calvário. Então, quando você vê esse texto que Deus tem pensamentos bons, você não tem controle sobre os pensamentos que as pessoas têm de você. Mas você tem o controle sobre o que você pensa das pessoas. E se você for seguir a graça de Deus, que é derramada, o dom dele, que é derramado no seu coração, você também vai ter pensamentos bons a respeito das pessoas. Ah, Fernanda, mas você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que houve, você não sabe o que eu passei. Nós não temos responsabilidade com a atitude das pessoas, com o que as pessoas fizeram de ruim. A nossa responsabilidade é de transformar isso dentro de nós em pensamentos bons, trazer à memória o que dá esperança, o que você retirou dessa dor, desse passado, desse lugar que você esteve, o que teve ali que você viu a manifestação da graça de Deus. Se alimente disso. Se alimenta do que Deus derramou naquele tempo e o que Deus tem derramado neste tempo hoje na sua vida. Se alimente disso. Do que você se alimentar é o que vai te dar combustível para você prosperar, para você seguir em frente, para você ir viver a sua história. Não ficar parado e cativo e preso a pessoas e a história, a uma história só. Eu já falei aqui, fiz uma live sobre o samba de uma nota só. Se você for ver o samba de uma nota só, acaba que nem o samba de uma nota só tem uma nota só o tempo todo. Dá uma variadinha. Porque ninguém aguenta a pessoa que fica falando aquele assunto toda hora, toda a vida. Só fala disso. Deus tem pensamentos novos. E se você não deixar a graça, que é o dom de Deus, ser derramado no seu coração e transformar o seu entendimento, para você conseguir olhar para todas as coisas que aconteceram na sua vida e que estão acontecendo pelo olhar, pelas lentes da graça de Deus. Sabe, Paulo, lá em 2 Coríntios 12, ele pede para Deus para retirar o espinho que ele tem na carne. Ele tem uma dificuldade, ele tem uma luta muito grande. Não é revelado que tipo de luta que é, mas fala que trazia um sofrimento muito grande para Paulo. Deus não respondeu à oração de Paulo removendo a dificuldade. Não retirou o espinho da carne dele, mas Deus garantiu a graça. Deus garantiu graça. E eu venho falando aqui com vocês que graça, quando toda vez que fala graça, a gente pensa em salvação. Mas a graça, ela não tem só o poder de nos libertar do pecado e transportar, nos levar para a maravilhosa luz de Deus. A graça, ela tem um poder prático. Todos os dias, quando você acorda, você tem graça de Deus para enfrentar seu dia, para enfrentar seus desafios. Tudo é graça de Deus. Então, em 2 Coríntios 12, 9, fala assim, quando Paulo estava pedindo para Deus tirar ele daquela situação, para Deus arrancar ele daquela situação, para Deus tirar aquele problema, Deus falou para ele: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala: então, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo falou: entre eu ficar sem o poder de Cristo e com o poder de Cristo, eu prefiro ficar com o poder de Cristo. Então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Presta bem atenção. Paulo diz, nas minhas fraquezas. Paulo não diz assim, eu vou me gloriar
porque eu tenho problema, porque eu tenho dificuldade. Não, enquanto eu estou no problema, enquanto eu estou na dificuldade, eu estou passando por isso, eu vou me gloriar, porque eu tenho a oportunidade de ver Deus agir de perto. Se você deixar que o dom da graça de Deus movimente seus pensamentos na direção de olhar para o seu passado na perspectiva que Deus olha, você vai conseguir agradecer a Deus por tudo que você passou. Porque hoje você é quem você é porque você passou pelo que você passou. Muitas vezes você chegou num lugar onde você é uma pessoa muito amada, você é uma pessoa respeitada. As pessoas olham para você, vê que você é alguém vencedor, que você é alguém que prospera, você é alguém que as pessoas gostam de ficar perto de você, mas tudo que você viveu na história te transformou em quem você é hoje. Se você não tivesse passado por tudo que você passou, você não tinha experienciado a graça de Deus. É isso que a graça de Deus faz. Ela transforma o nosso sofrimento em dança, a nossa tristeza em alegria, o nosso luto, a coroa de cinzas do luto em festa, em dança. Mas para isso você precisa entregar para Deus. Paulo, ele passou por muito sofrimento em Filipos, mas ele escreveu uma carta dizendo: eu dou graças a Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Ele conseguia ser grato por causa de um lugar. Ele passou um sofrimento muito grande, foi lançado na prisão, mas ali ele conseguiu ver de perto Deus salvar a vida do carcereiro, a vida dos prisioneiros. Porque quando o terremoto veio ali, quando ele estava na prisão, fala que todas as correntes se quebraram, se partiram, mas nenhum preso fugiu. O que segurou aqueles homens ali? A graça de Deus. Onde havia ali pessoas cheias de pecado, cheias de condenação, motivos de prisão ali, tinha muita prisão injusta, mas muitos dos presos que estavam ali naquela prisão estavam ali porque realmente mereciam. A gente não sabe qual o nível de criminalidade que tinha aqueles presos ali. Eu só sei que quando as correntes partiram, aqueles homens todos estavam transformados em seu entendimento. Por que não fugiram? Porque o carcereiro, quando percebeu que teve o terremoto, que as portas se abriram, que as correntes se partiram, ele quis morrer, ele quis se matar. Ele quis morrer. Porque ele falou: tô perdido, eu e minha família. Então, aí Paulo falou: não precisa fazer nada, nós estamos todos aqui. Então, Paulo viu o milagre da graça de Deus ali naquela prisão. Ali, ele e Silas ficaram cantando e louvando e agradecendo a Deus, esperando o agir de Deus para tirá-los daquele lugar. Mas enquanto eles estavam naquele lugar, eles estavam na presença de Deus, se alimentando do que Deus oferecia no espírito deles. Porque eles estavam presos, acorrentados, mãos e pés, num lugar totalmente insalubre, mas o espírito deles estavam em Cristo. E eles experimentaram o novo de Deus ali, puderam ver como aqueles homens todos estavam ali. Por que não saíram correndo? Porque todos tinham sido transformados em seu entendimento. O evangelho da paz entrou naquela prisão através daquele sofrimento que Paulo e aquela injustiça que os levaram para aquela prisão. Paulo pôde ver homens criminosos sendo transformados em seu entendimento. Ninguém fugiu, ninguém correu. Todos ficaram ali. Então, talvez você tenha passado por lutas muito grandes. E toda vez que a gente passa por algo muito difícil, a gente não quer passar por isso. A gente quer se ver livre o mais rápido possível. E a graça de Deus é derramada nos nossos corações, o dom dele é derramado no processo que nós estamos vivendo. E processo demora, gente. Processo é um caminho, às vezes, lento e árduo. E às vezes você não tem paciência de esperar a graça de Deus ser revelada na sua vida e você começa a ir pelo seu esforço próprio, querendo se ver livre o mais rápido possível. E muitas vezes nós fugimos desse lugar de dor. Muitas vezes você muda de cidade. Muitas vezes você muda de trabalho, muda de emprego. Você muda de esposa, muda de marido, muda de família. E você mudou de lugar. Você está num lugar diferente. E você continua sem paz, continua sem a graça de Deus, você continua mal.
porque você foi pela sua força, você foi pelo seu entendimento. Não esperou o processo da graça de Deus se revelar e te dar poder de sair mais que vencedor de qualquer situação que você entrou e que você enfrentou. Por que Paulo falou assim, olha, toda vez que eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Foi difícil, foi duro, foi injusto, mas eu pude ver a graça de Deus ser derramada, porque quando Paulo e Silas cumpriram o tempo ali naquela prisão, eles foram libertos. Então, tem um propósito de Deus nesse lugar que você está. Persevere em oração, se alimente da presença de Deus e espere a graça de Deus ser revelada na sua vida. Para de lutar com sua própria força, para de lutar com seu próprio entendimento, você vai tropeçar. Você vai cair, você não sabe o que tem depois da curva, você não sabe o que as pessoas falam quando você sai. Deus conhece todo o contexto. Então, se você está num lugar difícil, todas as pessoas que se alimentam da presença de Deus e da graça de Deus, o poder de Deus é revelado na fraqueza, na vulnerabilidade. Quando Paulo e Silas cumpriram o tempo ali, o que eles tinham que fazer, eles saíram de lá. Não fala que Paulo ficou preso ali a vida inteira, até morrer, até ficar velhinho. Paulo ainda fez muita coisa, mas ele não se desesperou, não se debateu. Acalmou o coração, se alimentou de louvor e adoração naquela prisão. E quando ele lembrava, ele só lembrava do agir de Deus. Ele não lembrava da injustiça que foi cometida com ele. Ele só lembrava do poder de Deus, que o tirou daquela prisão, que salvou aqueles presos, que salvou o carcereiro, que salvou Lídia, que foi a que começou ali naquela cidade de Filipos, a igreja que ajudou a espalhar o evangelho naquela cidade tão importante da Macedônia. Então Paulo, quando ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, quando ele fala aprendi é porque ele não sabia. E quando a gente não sabe, quando a gente não tem conhecimento, a gente fica se debatendo mesmo, se angustiando mesmo. E buscando soluções o mais rápido possível. Salmos 46 para você. Aquieta. Aquieta seu coração. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado nos céus. O poder de Deus está disponível para você e ele é revelado. Quanto mais difícil, quanto mais frágil, quanto mais vulnerável você estiver se sentindo, mais você faça igual Paulo e Silas na prisão. Ali eles não tinham o que fazer. Então eles começaram a adorar. Senhor, não entendo, mas eu vou adorar o Senhor, eu vou glorificar o teu nome. Eles não entendiam por que estava ali naquela prisão, mas eles descansavam que o tempo que eles ficassem ali era suficiente para que a graça de Deus fosse revelada neles e através deles. Houve salvação naquela cidade. Então Paulo, quando se lembrava, por que ele conseguia ser grato? Porque ele teve paciência de perseverar em oração e aguardar o tempo que Deus o arrancaria daquele lugar. Então você está aí preso ao que é uma doença? Você está presa a uma tristeza muito grande porque algo aconteceu, alguém fez alguma coisa, alguém está falando de você alguma coisa, você não tem como mudar o entendimento das pessoas a respeito de você. Mas você pode mudar o seu entendimento a respeito das pessoas. Ao invés de você pensar mal das pessoas e começar a falar mal do lugar onde você está, aí é o lugar onde a graça de Deus vai ser manifestada. Então, você pode mudar, sim, o jeito que você pensa das pessoas. Ai, que raiva. Ai, mas foi injusto. Foi injusto. E eu realmente estou com meu coração assim, ó, cheio de raiva. Mas eu quero que a graça de Deus transforme o meu entendimento. Porque Deus vai, em nome de Jesus, Deus vai derramar graça. E quando Deus derrama graça, Ele derrama salvação. Sempre tem salvação. Então tem um propósito de Deus nesse lugar. Ai, Fernanda, não quero viver propósito, não. Se você não quer viver propósito de Deus, você vai viver angustiado, vai viver no fundo do poço, de buraco em buraco. Porque você sempre vai, quando doer, você vai querer fugir. Doeu, você não quer. É isso que a gente vive como crianças. A coisa começou a ficar difícil, a gente quer fugir. Permaneça, persevere e se alimente da presença de Deus. Busque a Deus, leia a palavra, conheça mais sobre Jesus. Porque essa graça está disponível não só para salvar você da condenação eterna, é para salvar você do seu sofrimento. Deus tem graça para derramar sobre você no seu sofrimento. Paulo queria ficar sem o espinho dele na carne. Deus não removeu o espinho na carne.
Deus falou assim: a minha graça é suficiente para você. Eu tenho poder para revelar na sua vida através desse sofrimento. Paulo falou, então, se eu posso ter o poder de Cristo dentro de mim, eu vou agradecer a Deus nas minhas fraquezas, não pelas fraquezas. Tem muita diferença. A Bíblia fala assim, em tudo dai graças. A gente dá graças por tudo que nos acontece. Porque a gente sabe, não porque nós somos masoquistas e gostamos de sofrer, mas porque nós temos um Deus que derrama graça em todo o nosso sofrimento. E um dia você vai olhar para trás, você vai falar, graças a Deus, porque eu passei por isso, porque eu estive naquele lugar, porque hoje eu estou neste lugar, porque eu passei por tudo aquilo. Todas as vezes que você olha com graça para a sua história, você agradece pelo que você passou, por mais difícil que tenha sido. Você vai lembrar da graça de Deus revelada naquele tempo que te trouxe hoje até este lugar. Se você é uma pessoa incrível, se você é alguém que as pessoas olham e vê graça de Deus em você, a sua vida não foi fácil. Não foi fácil. Você passou por muitos momentos de vulnerabilidade. Às vezes as pessoas olham assim e falam, nossa Deus, mas fulana é tão cheia de Deus. Só abre a boca para falar sobre graça, só abre a boca para trazer coisas boas. As palavras abraçam o coração da gente, a alma da gente. Se você for ver a história dessa pessoa, é igual a história de Paulo. Teve luta, teve açoite, teve prisão, teve vergonha, teve humilhação. Só que teve graça. A Bíblia diz que onde abunda o pecado, a graça de Deus superabunda. Onde você acha que está tendo muito sofrimento, a graça de Deus é muito maior que esse seu sofrimento. Eu estou falando aqui e dá a impressão, às vezes, que eu estou falando de algo utópico. Parece que eu estou falando de uma realidade muito distante. Mas eu queria dizer para você que eu não estou falando de algo utópico, de algo muito distante. Eu estou falando de estar neste lugar. Você sabe o que é você passar dentro de um furacão? Você dormir a noite toda. Você ver mais motivos para agradecer e mais motivos para se alegrar em Deus do que a tristeza? Essa que vos fala nesta manhã com vocês aqui é alguém que tem vivido no olho do furacão. Mas o meu fardo tem sido tão leve. O jugo tem sido tão suave. Todos os dias eu vejo a graça de Deus na minha vida. Não tem faltado nada. Eu não tenho recebido tudo de uma vez. Mas a cada necessidade que se apresenta, tem um suprimento para aquela necessidade. Porque eu escolho ver o poder de Deus na minha vida. Igual Paulo falou assim, olha, tá bom Deus, o Senhor não vai me tirar desse problema? O Senhor não vai arrancar esse problema de mim? Então eu vou agradecer enquanto eu estou nesse problema, nessa dificuldade, porque eu quero ver o Senhor de perto. Eu quero que o poder de Cristo habite em mim. O poder de Cristo habitando em você é aquela paz que as pessoas não entendem. Gente, parece que a Fernanda não tem problema. Tem até uma amiga da Lourdinha que fala assim, aquela menina lá, nas lives dela, ela só fala rindo. Parece que ela é uma pessoa que não tem problema. Mas é justamente isso, eu não tenho problema mesmo, está tudo na mão de Deus. Chegou para mim e falou, não dou conta não, Deus. Resolve aí para mim. Resolve aí para mim. Eu não quero fugir. Eu quero enfrentar problemas por problemas. Um de cada vez. Eu sei que eu vou ficar no problema até cumprir o propósito de Deus para eu ficar neste lugar. Porque assim, quando eu tiver cumprido tudo, vivido tudo, o tempo todo neste lugar de dor, nesse lugar de dificuldade, é hora de eu sair. Mas quem vai me levar pela mão para sair do problema é a graça de Deus. É o meu Cristo. Então, você quer desfrutar de um lugar onde você pode dormir, onde os seus pensamentos não ficam te corroendo, te consumindo? Perceba a graça de Deus. Ela é suficiente para você. Se alimente da graça de Deus. Tem um desenho que até eu postei aqui no meu feed uma vez, fala assim, para que lado que a árvore cai?
Aí o homem fala, ela cai para o lado que ela se inclina. E a Bíblia fala que se você se alimenta do Espírito, você vive no Espírito. Se você se alimenta da carne, você vai viver da carne. E a carne, tudo que ela tem para trazer para você é mágoa, rancor, ansiedade, falta de domínio e equilíbrio nas suas emoções. Então se incline para o Espírito. Na presença do Criador, através da pessoa do Espírito Santo, você vai passar por este vale, você vai enfrentar esse seu espinho na carne, essa sua dor, dormindo a noite toda e lembrando das coisas que te dá esperança e trazendo à memória todos os livramentos que Deus já te fez. E você não vai lembrar trazendo dores, você vai lembrar trazendo agradecimento por todos os livramentos que Deus fez para você. Então a graça de Deus, ela basta e ela é suficiente para você. Onde abundou o pecado, a graça de Deus superabunda. Às vezes você fala assim, não é pecado, é problema. Onde abunda os problemas na sua vida, a graça de Deus, ela superabunda, ela supera. Então você que se diz igreja de Cristo, sai deste lugar de lamento. Olha para as pessoas da forma que Deus olha para as pessoas, da forma que Deus olha para você. Você não vai mudar o entendimento dos outros a seu respeito, mas você pode mudar o seu entendimento a respeito das pessoas e a respeito dos seus problemas e dificuldades. Você tem um Deus que é por você. Será que você, como Paulo, vai poder olhar para o seu passado e falar assim, dou graças a Deus toda vez que me lembro de vós, toda vez que eu me lembro daquele lugar que eu estive, porque foi o lugar onde eu vi Deus de perto, onde eu vi a manifestação da graça de Deus. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, confie que Deus não vai remover, tirar você só porque está doendo deste lugar, mas Ele está com você. Ele está com você e Ele garante a graça dEle para que você supere qualquer desafio da sua vida. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, eu não sei qual é o lugar que os meus irmãos estão neste momento nas suas dores e dificuldades. Talvez tenha alguém aqui nessa live, Pai, com o coração tão machucado, tão ferido, que não consegue ver nada além de sua dor e do seu desespero. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, não foi em vão, não foi ao acaso que essa pessoa está nessa live. O Senhor quer se revelar a essa pessoa. Então, Espírito Santo, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça na vida de todas as pessoas nessa live que estão se sentindo aprisionados nas suas dores. Que eles possam agora, em nome de Jesus, porque o Senhor Espírito Santo é o único capaz de convencimento aqui nessa live. Então, que o Senhor os convença a entregar tudo ao Senhor e conseguir, como Paulo, ver o poder de Cristo habitando dentro deles, ajudando a superar um a um de seus problemas e que um dia possam olhar para trás e ser gratos por tudo que o Senhor fez e conseguir enxergar graça em tudo que viveram. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda dor, toda doença, que você está aí nessa carcaça no corpo. Se você toma alguma medicação, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, potencializa essa medicação e cura agora essa enxaqueca, essas dores nas articulações. Em nome de Jesus, esse problema no pulmão. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cure os meus irmãos agora dessa função renal que está totalmente comprometida, Pai. Cure os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. E se a sua dor é na alma, a sua enfermidade é nas suas emoções, você está aprisionado, você não consegue ver a graça de Deus, você não consegue enxergar o poder de Deus, você quer mais é se escapar e fugir dessa situação. Em nome de Jesus, que todas essas correntes, aprisionamento de pensamentos, sejam quebrados agora em nome de Jesus e você ser liberto agora em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, e vem viver na graça de Deus e experimentar o poder de Deus que se aperfeiçoa
quanto mais frágil, quanto mais vulnerável, mais tem poder de Deus para sua disposição. Então, desfrute do poder de Deus e da graça de Deus enquanto você passa por este caminho. Muito obrigada, Adrianinha. Amo você. Gente, obrigada pela presença de vocês. Até amanhã, às 6h30. Que Deus abençoe o dia de vocês. Tenham um dia assim, ó, cheio de vitórias, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã, às 6h30. Um beijo, um abraço para todos do Facebook e YouTube que me acompanham sempre. Tchau, tchau.